Jesus nos ensinou que falar com Deus não é repetir palavras difíceis, nem fazer uma oração bonita para que os outros vejam. Orar é ter um momento verdadeiro com Deus. Ele disse que quando formos orar, é melhor ir para um lugar quieto, fechar a porta e falar com Deus em segredo. Isso quer dizer que a oração não é um espetáculo. Não é para impressionar ninguém. É um encontro entre você e o seu Pai. Deus não está preocupado com palavras difíceis. Ele quer sinceridade. Você pode chegar e dizer: Senhor, estou cansado, estou com medo, não estou entendendo o que está acontecendo e nem por que está acontecendo isso. Isso já é uma oração. Algumas pessoas acham que precisa saber falar bonito para Deus ouvir. Mas Deus não vê palavras difíceis. Ele vê o coração. Uma oração simples, dita com fé, chega aos céus. Jesus também ensinou que não adianta ficar repetindo as mesmas palavras, como se fosse um discurso decorado. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, para que orar? Porque a oração não serve só para pedir coisas. Ela serve para aproximar o nosso coração de Deus. Quando a gente ora, a gente lembra que não está sozinho. Lembra que existe um Deus que cuida, que ouve e que se importa com a gente. Orar é relacionamento. É como conversar com alguém que você ama. Você não fala com essa pessoa que você ama só para pedir coisas. Você fala porque gosta da presença dela. Com Deus é a mesma coisa. Jesus deixou um exemplo de oração que é simples e profunda ao mesmo tempo. E ela começa dizendo: Pai Nosso. Isso já muda tudo, porque mostra que Deus não é um distante. Ele é o nosso Pai. Depois, ele ensina a honrar o nome de Deus, a pedir que a vontade dele seja feita, a pedir o pão de cada dia, o perdão e também a força para vencer as tentações. Percebe? Não é uma oração cheia de coisas complicadas. Ela é simples, direta e cheia de significados. Isso mostra que a nossa oração também pode ser assim, simples, sincera e com muita fé. O mais importante na oração não é o tempo, não é o lugar, não é a quantidade de palavras. O mais importante é um coração aberto diante de Deus. Quando você fala com Deus de verdade, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade diminui, as palavras começam a aparecer e a fé fica mais forte, porque você lembra que não está sozinho. Existe uma cena muito forte na Bíblia. Jesus está na cruz, com dor, humilhado, sendo tratado injustamente. E mesmo assim, ele faz uma oração. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Pensa nisso. Ele não pediu vingança. Ele não pediu para descer da cruz. Ele pediu perdão para quem estava machucando ele. Isso mostra um amor que a nossa mente nem consegue entender direito. E aí vem a lição para nós. Orar por quem nos machuca não é passar a mão na cabeça do erro. Não é dizer para a pessoa que o que fez foi certo. É escolher não carregar o ódio dentro do seu coração. Orar por alguém que feriu a gente é um ato de força, não de fraqueza. É dizer: Deus, eu não quero viver o peso dessa mágoa. Entrego essa situação em tuas mãos. Quando fazemos isso, algo muda dentro da gente. O coração fica mais leve. A paz começa a voltar. Talvez a pessoa nunca mude. Talvez ela nem peça perdão. Mas você fica livre. E Deus pode trabalhar tanto no seu coração quanto no coração dessa pessoa. Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados. E quando a gente ora por quem nos machucou, a gente para de alimentar o ciclo de raiva e começa a espalhar paz. Não é fácil. Às vezes dá vontade de desistir só de pensar. Mas quando damos o primeiro passo, o Espírito Santo ajuda. Aos poucos,
O lugar onde tinha mágoa vai sendo ocupado por cura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes a nossa oração é só um pedido? A gente pede saúde, pedimos ajuda, solução, mas esquece de agradecer. Jesus contou a história de 10 homens que foram curados, mas só um voltou para dizer obrigado. E Jesus perguntou: não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Isso mostra que Jesus não quer só ouvir nossos pedidos, Ele quer ver um coração agradecido. A gratidão muda a forma como a gente enxerga a vida. Quando a gente começa a agradecer, percebe que já recebeu muita coisa. Respirar é uma bênção. Acordar é uma bênção. Ter um prato de comida, ter alguém que ama a gente de verdade, tudo isso é um motivo de agradecimento. E tem mais. Quando a gente agradece, a ansiedade diminui, porque a gente lembra que Deus já cuidou da gente até aqui. E se Ele cuidou até hoje, Ele vai continuar cuidando. Jesus, antes de fazer o milagre do pão e do peixe, primeiro agradeceu. O milagre ainda nem tinha acontecido e Ele já estava agradecendo. Isso é fé, é confiar antes de ver. Quando a gente aprende a agradecer, a oração deixa de ser só uma lista de pedidos e vira um momento de conexão com Deus. E um coração agradecido se torna mais humilde, mais generoso e mais cheio de paz. Uma das coisas mais difíceis da vida é confiar quando a gente não está entendendo nada. Tem dias em que a oração parece não passar do teto. A gente fala e parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando. Quando Deus está silenciado, é porque Ele está caprichando, de uma forma que a gente ainda não consegue ver. Jesus, mesmo em um dos momentos mais difíceis, orou assim: se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja da tua vontade e não da minha. Olha a profundidade nisso. Ele abriu o coração, mostrou sua dor, mas escolheu confiar. Orar não é pedir a Deus fazer o que a gente quer, é confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando dói. A gente vive no tempo do relógio, quer uma resposta rápida, uma solução imediata, mas Deus trabalha no tempo certo, nem antes, nem depois. Quantas vezes algo parecia atraso e depois se mostrou livramento? Quantas portas que se fecharam, na verdade estavam protegendo a gente. Na hora, a gente não entende, mas depois se percebe que Deus estava cuidando de tudo. Por isso, quando você orar, não leve só seus pedidos, leve também sua confiança. Diga: Deus, eu não estou entendendo, mas confio em Ti. Isso é fé de verdade. Algumas pessoas pensam que oração é só um momento de falar, mas a oração também é um momento de descansar. É ficar em silêncio diante de Deus, respirar fundo e lembrar que é Ele que está no controle. Quando a gente entrega as preocupações para Deus, o coração fica mais leve. O problema pode até continuar ali, mas as nossas forças mudam. A nossa forma de enfrentar muda. A Bíblia diz para lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Isso não é só uma frase bonita, é um convite. Você não precisa carregar tudo sozinho. Às vezes, a gente pensa que Deus está ocupado demais para ouvir nossas orações simples. Mas Jesus disse que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Se Ele sabe disso, nenhuma oração é pequena demais, nenhuma lágrima passa despercebido. Deus ouve. Quando você fala em voz alta, quando você fala em pensamentos, e até quando você não consegue falar e só chora, e Ele te entende. Orar não precisa ser algo complicado, não precisa ter hora marcada,
nem palavras difíceis. Você pode falar com Deus enquanto caminha, enquanto trabalha, antes de dormir ou logo quando acorda. Pode ser uma frase simples: obrigada por mais um dia. Fica comigo hoje, Senhor. Me dá forças. Pequenas orações, feitas todos os dias, mudam o nosso coração aos poucos. A oração não muda só as situações, ela muda a gente. A gente fica mais paciente, mais calmo, mais forte por dentro. Vai ter dias em que você não vai saber o que dizer. Dias em que o cansaço é grande, a tristeza aperta e as palavras somem. Nesses dias, não deixe de orar. Fique em silêncio. Respire e diga só: Deus, o Senhor está me vendo. Isso já é uma oração. Deus não espera discursos. Ele entende o coração. Hoje, Deus está te fazendo um convite para um relacionamento, um convite para você falar com Ele como um filho fala com o pai, sem medo, sem vergonha, sem precisar fingir que está tudo bem. Você pode chegar do jeito que está, cansado, confuso, feliz, agradecido, não importa, Ele está te ouvindo. Se você quiser, comece hoje. Separe um minuto, não precisa mais que isso. Feche os olhos, fale com Deus, com suas próprias palavras, porque a oração simples, feita com fé, tem um poder enorme. Ela acalma o coração, traz paz para a mente e lembra a gente que nunca estamos sozinhos. Deus está perto, Ele ouve, cuida e Ele ama você. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Na descrição está a nossa playlist de vídeos para acalmar a mente acelerada. Obrigada por assistir, Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal. A paz do hoje.